Sejam muito bem-vindos à 4ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje nós contamos com o patrocínio da Latinofarma. A Latinofarma apresenta sua linha de lágrimas artificiais sem conservantes. O Luna, com hialuranato de sódio de alto peso molecular, disponível em 2 concentrações, 1 mg ou 2 mg, com uma maior viscosidade para conforto prolongado. E o Lunera, a primeira combinação tripla de polímeros em frasco multidose, com carmelose, glicerol e hialuranato de sódio. Latinofarma, inovação em lágrimas artificiais de alto peso molecular, sem conservantes. Sejam muito bem-vindos à 4ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. Eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje nós temos como convidada a doutora Ana Tereza Ramos Moreira. Seja muito bem-vinda, professora Ana. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. A alegria é toda minha. Fiquei muito feliz com esse convite, porque para mim tem um significado muito especial estar aqui com vocês duas hoje, não é? As suas pupilas, né? As minhas pupilas, tantos anos, né? Tantas gerações. Me orgulho muito de ver vocês duas aqui com esse trabalho tão maravilhoso. Que legal. Então eu vou ter que ler aqui, porque é muita coisa aqui. A doutora Ana é graduada em medicina pela PUC do Paraná, com residência médica na Faculdade Evangélica, com fellowship em estrabismo e oftalmopede, tanto na Argentina quanto na UCLA, nos Estados Unidos. Mestrado e doutorado pela Unifesp. Responsável pelo setor de oftalmologia pediátrica e estrabismo do nosso hospital, do nosso HC. É professora titular da Universidade Federal do Paraná, uma grande conquista, né, doutora Ana? Muita alegria com isso. E, além de outras muitas coisas, é um dos motivos pelos quais a gente quis trazer ela aqui, porque ela é coordenadora da residência médica de oftalmologia lá do HC da Federal, né? Então, uma grande responsabilidade, né? Entre tantas, mais uma, né? Sim. Mas vamos começar do começo, assim. Eu queria saber um pouco da sua história, médica, né? Mulher, médica formada. E de onde veio a escolha pela oftalmologia e depois pela oftalmopede, estrabismo? Como é que foi essa história? Então, eu cursei medicina, me casei no 4º ano de medicina. Tive minha primeira filha no 6º ano de medicina, que já foi um desafio, em setembro do meu ano de formatura. E interessante que eu achava que, como médica, eu ia saber lidar com a minha filha recém-nascida, que ia ser muito tranquilo, que eu ia conseguir me preparar muito bem no horário que ela dormia, porque afinal eu tinha saído do estágio de pediatria quando ela nasceu. Ela nasceu no sábado da minha prova do estágio de pediatria final. E, né, uma grata surpresa que não foi nada disso. Criança tem seu tempo e foi difícil. Ela nasceu e muitas responsabilidades, né? Como mãe, e me preparando para enfrentar a prova de residência. Passei nas 2 residências. O desafio daí foi seguir esse período, que na minha época eram 2 anos, agora são 3, Sim. sem falhar. E recebi no primeiro dia já, não é porque você é mãe que você pode faltar plantão ou se atrasar. E aquilo para mim foi motivo de honra. Nunca me atrasei para chegar na residência. Sempre saí depois do último paciente, cumpri sempre o meu horário, porque eu achava que não podia justificar. Foi uma opção minha ter minha filha, né, durante aquele período. E aí começaram os desafios, porque depois da residência vieram as especializações. A minha primeira dificuldade, meu primeiro desafio, foi com minha filha com 8 meses eu passar um período fazendo o curso básico de oftalmologia em Buenos Aires. Meu Deus. Deixei minha filha aqui, fiquei 40 dias internada num hotel em Buenos Aires, porque a outra opção seria fazer o curso básico em Stanford.
E seria muito mais longe. Então, minha filha foi me visitar na metade do curso, mas vocês que são mulheres sabem o quanto é difícil pra gente. Imagina. Primeira filha ficar 40 dias, 20 Como dias. que você conseguiu? E, enfim, foram dificuldades que a gente foi enfrentando. Mas eu sempre procurei, quando eu estava com os meus filhos, eu tenho 3, né? Porque depois desse período, aí quando eu fui fazer meu fellow na Argentina, eu ia no domingo à noite para Buenos Aires e voltava na sexta-feira para casa, ficava o final de semana e voltava e eu fazia assim. Então, eu passava a semana em Buenos Aires e vinha o final de semana para casa. Durante quanto tempo, doutora Ana? Foi 1 ano e meio. Meu Deus, com as crianças pequenas. Você tinha quantos nessa época? 3 já. Já os 3 já tinham Os nascido. 3. Uhum. E, bom, voltando um pouquinho, né? Então, eu tive minha filha no 6º ano da faculdade, daí o meu segundo filho nasceu em Los Angeles, quando nós fomos para passar 3 meses. Eu fui grávida com atestado já de volta no avião, com 8 meses, o meu obstetra me deu, porque a gente foi para fazer só um observership rapidinho. Uhum. Mas aí lá as oportunidades começaram a surgir e tanto eu quanto o meu marido na época tivemos oportunidade de desenvolver um projeto lá. Legal. Então, enquanto meu filho não nasceu, eu trabalhei lá e não tinha uma peça de roupa para mais tempo de gestação. Los Angeles, um calor. E imagina, ter filho nos Estados Unidos nunca foi meu projeto, né? Então, foi uma surpresa, mas assim, eu acho que quando você está casada, você tem uma família, você tem que optar de seguir junto. Então, na época, eu decidi que seria melhor eu ter meu filho lá, porque a outra possibilidade seria eu vir para o Brasil. Sozinha. Uhum. Que eu tinha o meu obstetra, que eu tinha meu parto com analgesia. Sim. E lá eu Todas era uma as, pessoa do sistema público de saúde. Nós tínhamos um convênio, mas era um SUSão. Sim. Entendeu? Então, foram desafios que a gente foi enfrentando. Tive meu parto lá, parto normal, na época sem analgesia, no sistema antigo aqui. E 12 horas depois do meu parto, era um projeto novo, eu já estava no meu apartamento de volta com o meu bebezinho. Então, eu tinha a Camila, com 3 anos na época, e o Carlos Moreira Neto, recém-nascido. E assim foram passando. Daí eu, claro, não pude voltar para o hospital mais, fiquei em casa cuidando. Interrompi o meu projeto nesse período, né? Em prol, né, dos filhos. Mas daí, depois voltei para o Brasil, tive meu 3º filho em 91, falei, não, agora eu vou voltar com os 3. Daí voltei para UCLA. Nessa época eu estava na USC, voltei para UCLA. E aí lá fiquei com os 3. Levei uma pessoa que ficava com o pequenininho, tinha 1 aninho, não dava para ir na escola. O Guto e a Camila foram para a escola lá. Uhum. E as dificuldades de Los Angeles, né? 2 terremotos, eu peguei o primeiro quando nasceu o meu primeiro filho, o meu segundo filho, que é o Guto. Depois, quando eu voltei com os 3, peguei um outro terremoto sozinha. Eu, a babá e os 3 filhos. E assim, a gente vai se fortalecendo, não é? A gente vai enfrentando as dificuldades e a gente vai se fortalecendo. E o que sempre eu coloquei em primeiro lugar na minha vida, eu tenho que ter condições de dar a qualidade de vida para os meus filhos que eles têm. E não sei o que vai acontecer na frente. Pensava sempre, né, na perda por óbito. E a gente não sabe o que espera. Mas eu fiz tudo isso. Foi muito difícil para mim como mãe, como mulher. Mas eu fiz porque eu não sabia o que me esperava na minha vida. Você tinha medo, por exemplo, de morrer? E como que iam ficar os seus filhos, assim? Não, toda vez que eu me fortalecia para ficar longe dos meus filhos, para investir na minha profissão, isso. Eu pensava que um dia eu podia ser a provedora do lar. Entendi. E eu tinha que oferecer para eles tudo que eles tinham até o momento. Porque quando você tem 2 trabalhando, você tem uma condição de vida melhor. Isso. E aí, quando acontece da perda, digamos, né? Se falhasse, faltasse, eu me sentia na obrigação de prover. Entendi. Tudo.
como eles tinham. Esse- E isso sempre foi me Uma coisa que levando direcionou. adiante, sabe? Que deu força, assim. Exatamente. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente chamou a doutora Ana aqui hoje, por ser um exemplo de mulher na oftalmologia, né? Então tem a ver com todo esse início. A gente sabe que as mães que nos escutam sabem como é difícil a gente conciliar carreira e filhos, né? Maria Cecília tem a Olivia hoje com Quase 5. quase 5, eu tenho o Felipe hoje com 8 e ainda estou na fila para ter mais um. Quem sabe da minha história sabe da minha luta, mas é muito difícil, é muito desafiador, né? Eu imagino a culpa que você sentia em muitos momentos nessa trajetória, o cansaço que deve ter sido extremo para dar conta de tudo e mais dos filhos. E uma coisa que me chama muito a atenção na sua história, sempre me chamou, na verdade, e esse é um dos principais motivos que eu sempre te admirei muito, é que você nunca deixou de fazer por conta dos filhos, né? Sim. Você sempre fez tudo com eles, desde o início. É verdade. Foi difícil. A culpa, Viviane, eu procurava amenizar. Quando eu estava com eles, era só eles. A Ana, mulher, ela adormeceu por um grande período, no sentido de que, eu não vou para uma academia, porque como que eu vou deixar meu filho para ir numa academia? Eu Já não escolhi trabalhar, então eu não posso escolher trabalhar e ir para academia, né? É uma coisa Exatamente. Eu sempre, atual. as aulas, quando meus filhos eram pequenos, né, eu lembro lá na Evangélica, eu deixava meus filhos 7 horas na escola, 7h05 eu estava na Evangélica para dar aula, para render a manhã, para quando eles estavam na escola. Então, quando eu chegava em casa, quando eu estava com eles, era dedicação exclusiva para eles o tempo todo. Eu não delegava para babá. Entendeu? Eu sempre levei meus filhos na escola e sempre busquei. Nunca tive um motorista. O meu último filho, quando eu fui daí para os Estados Unidos, na frente deles, aí eu precisei colocar alguém para buscar e levar, porque né, o horário do pai não dava certo. Mas enquanto eu estava aqui, eu levava, eu buscava, eu que ia nas reuniões da escola, eu que fazia absolutamente tudo. Então, me dedicava a eles. Então, quando eu estava com eles, não tinha nada que tirasse o foco dos meus E filhos. nada que escapasse também, imagino, né? Não. Porque a gente que era aluno, né? Estava sempre ali, né? Sabendo o que estava acontecendo. Imagino que os filhos também, né? Pois Tava sabendo tudo que estava Você acontecendo. sabe que é uma coisa muito interessante, porque eu lido com os residentes, sempre foi a minha vida inteira assim, com o olhar de mãe. Porque a gente quer o crescimento deles, a gente quer o amadurecimento, a gente quer o bem deles, né? E claro, tem momentos difíceis, tem momentos que a gente tem que pesar um pouquinho a mão, o diálogo, né? Tem que ser forte. E aí meus filhos foram crescendo, os amigos deles foram se tornando os residentes. E daí meus filhos chegaram assim, mãe, meu amigo falou que você é brava lá. Eles disseram, nossa, tenho pena de você. Falei, nossa, mas não é assim. Tudo que a gente faz tentando importa, o né? melhor. Se importando. Eu podia fechar os olhos para tanta coisa. Isso. Não precisava me desgastar. Mas é tão bom ver como o residente entra tão imaturo, não é? E como ele sai depois do terceiro ano, aquele rito de passagem, que é o primeiro ano de residência. E depois, quando você vê, sabe, o crescimento deles como profissionais e como ser humano, aí a gratidão que vem, a gratificação de você, não me importa, sabe, passar por isso, por aquilo, me importa. É gerar profissionais capacitados, tanto na forma humana de lidar com o profissional, quanto da capacidade de formação, né? Capacidade profissional. Mas eu quero voltar um pouco, fico pensando. Você poderia ter feito bem menos, né? Não é? É seu isso de querer ir para a vida acadêmica, investigar, ser a melhor, ir atrás. Ariana, e era isso que eu ia dizer. Eu sou Ariana. Porque cada um sabe do seu, né? Mas o que te impulsionou, assim? Podia ter... Eu sempre fui muito exigente comigo. Sempre. Isso é meu. Para mim,
sempre poderia ser melhor, entendeu? Então, assim, o meu mestrado, se sair o meu doutorado, eu escrevia da meia-noite às 6 da manhã. Quando os meus filhos iam dormir, quando o esposo já tinha ido dormir, aí eu passava. Final de semana, sexta, sábado, domingo, eram as madrugadas escrevendo. E sempre tentando melhor. Sempre. Eu podia ter feito qualquer coisa, não. Pois é, ou podia não ter feito. Não ter tá feito. bom, já, É. né? Sou médica. É que é tão... quando eu comecei lá atrás, assim, sabe? Já na residência, muitos não gostavam da área que eu escolhi. Poucos gostam de atender criança e atender estrabismo. Então, quando na residência, eu me lembro que quando tinha um olhinho torto, aquele paciente era o último que ficava lá, porque os meus colegas iam chamando o resto, e era só eu que atendia, ele ia ficando. Daí eu me apaixonei por aquilo. Foi um desafio para mim. Eu vou aprender direito, para fazer direito. E daí eu comecei a ensinar os meus colegas. Sabe? Entendi. Eu comecei a mostrar, eu fui buscar melhores formas de aprendizado quando gosto pela coisa mesmo, e aí você tem vontade de melhorar naquilo. Eu aprendi a examinar estrabismo só no Hirschberg, só a luzinha no olho. Prisma, quando eu fui para a Santa Casa de São Paulo fazer um estágio, antes de tudo isso que você falou com o Dr. Carlos Souza Dias, eu não sabia examinar com prisma. Aí eu estudei o livro dele, do Dr. Carlos Prieto Dias, que é um livro de estrabismo, um livro texto em espanhol. Eu li 3 vezes o livro inteirinho, sublinhando antes de ir para Santa Casa, para aprender algo que eu não tinha aqui, porque ninguém usava a prisma para examinar. Então, assim, fui primeiro para Santa Casa, grávida da Camila, então, minha primeira filha. Fiquei hospedada no apartamento que minha família tinha no Guarujá. Eu estava grávida do Guto, perdão. A Camila já tinha seus 2 aninhos. Eu deixava a Camila na praia, no apartamento com a babá, pegava o ônibus, subia de Guarujá para São Paulo de ônibus. Aí eu pegava o metrô na rodoviária lá e ia até a Santa Casa. Passava pelos ambulatórios todos de noite e voltava para o Guarujá, final de tarde. E fiz isso para aprender a examinar estrabismo, não é? E quem conhece a área de estrabismo sabe que o estrabismo da Santa Casa de São Paulo era o principal, não era a Unifesp. Hoje, Unifesp e Santa Casa, eles concorrem. Mas antes não, era por causa do nome do Carlos Souza Dias. Enfim, eu aprendi a examinar e eu tinha que ensinar, tinha que passar adiante, porque aquilo aqui ninguém fazia. E daí eu comecei depois que eu saí da residência, aí voluntariamente no evangélico começar a ensinar a examinar. Depois a federal ficou sem também ninguém do estrabismo. Você pode vir voluntariamente e ajudar? Toda quinta-feira eu estava lá voluntariamente. Até hoje. Até hoje. Toda quinta de manhã. Isso foi de 91. O meu concurso foi sair em 98. Então, eu trabalhei voluntária na federal, isso tudo, na evangélica muito antes. Então, aquilo foi despertando em mim. Eu tive que sair para aprender, mas eu tenho condição de quem está aqui ensinar coisas que eu não tinha. E assim foi. Assim foram com várias técnicas, coisas que eu trazia de fora. Sempre aquele prazer em repassar, ensinar. Entendeu? É quase um senso de serviço que você precisava prestar, assim? Acho que sim. Né? Aquilo me fazia bem. E conviver, sabe? Com jovens, sempre eu gostei. Eu era jovem na época também. Eu convivia de igual para igual. Hoje, né, eu vejo como é bom conviver com os jovens, porque a gente está sempre aprendendo. Eles estão sempre ensinando para nós. Embora a gente veja que as dificuldades de relacionamento interpessoal tem crescido, porque se você pensar, de 91, né, que eu voltei de tudo, até hoje, quantos anos são? Sim. São muitas gerações. Muito. Então, assim, ano passado, vocês começaram a juntar umas fotos e publicaram umas fotos, e eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, que eu não tinha me dado conta de
quantas gerações de oftalmologistas Eu acho que participei. poucos oftalmologistas têm essa experiência que você tem, de ter tantas turmas que passaram. E essa visão que você tem é riquíssima. É por isso que a gente queria conversar mais, né, hoje. Eu sempre gostei muito do que eu faço, do que eu fiz. Eu amo ir lá para a Federal. Às vezes ai meu Deus, estou tão cansada, mas eu chego lá e eu esqueço, entendeu? Renova. São tantos os problemas. Hoje eu participo da reunião, né, da Comissão de Residência Médica, do Comitê Setorial de Pesquisa. Tem tanta coisa rolando na universidade, é tão desafiador, são tantas coisas diferentes, que cada vez que eu estou numa reunião, assim, eu falei, nossa, que maravilha, porque a gente, quando não participa, você não entende o universo que é a universidade e o quanto a gente consegue, sabe, aprender participando de tudo isso. Então, assim... hoje eu sou muito grata por tudo que eu fiz na minha vida, por tudo, porque durante o período da minha vida foi muito importante eu ter feito tudo que eu fiz, entendeu? Tudo. E eu sempre digo para os meus filhos, eu gosto muito quando eu tenho uma turma só de mulheres no 9º período, porque eu participo do 6º período com aulas, do 9º período com aulas e da residência médica, né, na pós-graduação. E no 9º período é aquele período que elas estão no estágio já. E quando eu vejo uma turma de mulheres, eu não me poupo. Eu falo muito que elas têm que fazer tudo, que elas não podem perder nenhuma oportunidade, não tem que deixar de fazer um curso fora. Por nada, tem que fazer. Porque o que a gente investe em nós, ninguém tira. Esse é o grande prêmio, né? Hoje em dia, os filhos crescidos, cada um com a sua vida, não é? Sim. E você com a sua, né? Exatamente. Que a preenche completamente. Claro que tá sempre voltada para os filhos, mas é uma vida muito preenchida, né? Muito significativa ainda. Exatamente. Né? Independente dos filhos. Muito. Né? E hoje eu olho os meus filhos e eu converso com eles, não achei que eu faltei. Ah, tá. Eu tenho a minha missão como cumprida. Em nenhum momento deixei meu filho carente. Mesmo quando nas minhas ausências, sabe, eu supri tudo depois. Isso é muito legal, né? Tudo depois. Então, eu não possível. tenho culpa. E eu tem não uma coisa tenho que culpa. é ausência física, mas a presença emocional, não sei explicar assim, porque você pode estar distante, mas você está ali telefonando, sempre você estive presente, sabendo o que está acontecendo, você está se envolvendo nas decisões, né? Exatamente. E às vezes a pessoa que está ali está meio, né? Não está, então, né? como mãe, eu me sinto uma excelente mãe. Eu olho para trás e eu não me arrependo de nada. Então, assim, e quando eu precisei, eu precisei de tudo aquilo que eu fiz na minha vida pensando para os meus filhos, para mim foi fundamental. Porque aí eu olhei para trás e falei, beleza, eu tô aqui. E tô muito bem, graças a Deus. É isso, nunca deixar de investir em si mesma, né? Eu acho que a gente tem muito público iniciante, tem muitos oftalmologistas de carreira também, né? Nosso foco são os acadêmicos residentes, mas a gente tem muito oftalmologista, as oftalmologistas em especial de carreira. Sim. Eu acho que eu só consigo compreender tudo isso hoje que eu tenho o Felipe. Porque só a gente que é mãe sabe qual é a dificuldade real no dia a dia. Sim. E o quanto você ralou. Eu costumava dizer para as turmas que, enquanto eu estava no HC e a gente estava ali preceptorando, eu dizia, quando você virou professora titular, eu dizia sempre, valorize muito quando uma mulher alcança uma posição de liderança e de destaque, porque ela ralou muito para chegar lá. É verdade. Ela ralou muitas vezes mais do que os outros. Mas tem que valorizar muito. E a gente tem que ser essa força motriz, né? Nós que estamos em posição de liderança para as outras. Então, continue falando isso, porque isso foi muito válido para mim. Acredito que para Maria Cecília também. Com certeza. De muito valor. Muito. Agora, doutora Ana, a gente vê uma tendência de que as meninas estão cada vez casando mais tarde e deixando para ter filhos mais tarde. Você é um exemplo oposto, né? Que teve filho bem cedo, né? Com 24 anos já. E eu, quando fui ter filho, foi super difícil. Daí, tratamento e tudo mais, e não sei o quê. Daí, às vezes, hoje eu olho para os residentes e falo assim, quando é que você vai ter filho? Já pensou? Doutora, tá maluca? Como assim? Ainda muito cedo. Quando será que é a melhor hora? Foi muito cedo seu? Claro que isso
cada um tem a sua experiência, assim, a tua foi perfeita como foi, mas pensando assim numa matemática que encontrasse, assim, você já pensou isso da dificuldade que as mulheres médicas estão tendo para ter filho agora, porque estão deixando para mais tarde? Pois é. Quando, na minha época, a mulher que não casasse até os 30 anos era titia. Na minha cabeça, Ariana, se eu não casasse até meus 30 anos, eu ia ter meu filho. Entendeu? Então, aquilo pra mim foi... Você ia ter um filho eu sozinha? Era menininha. Eu era adolescente, eu já pensava nisso. Se eu não casar, eu vou ter meu filho. Olha só. Não sabia disso. Meu pai nem sonhava com isso, né? Porque meu pai era super aquilo, né? Enfim, mas na minha geração, eu tive filho com 24 anos, gente. Casei com 22. E eu era uma menina. Mas na época não era. Na época era aquilo, comum era que fosse comum, assim, né? entendeu? E eu fui enfrentando as dificuldades naturalmente que foram surgindo, sempre assim, vamos para frente, vamos para frente. Hoje eu vejo eu fui uma mãe jovem. Jovem, bem jovem. E uma avó que merecia ser muito mais jovem do que eu. Minha neta mais velha vai fazer 6 anos. A minha filha demorou. A sua filha demorou. Demorou, ela é advogada e hoje ela está no 2º filho. Mas eu vejo que hoje a mulher constrói antes a vida dela. E conversando com a minha nora, que é psiquiatra, que tem uma filha de 1 ano e 8 meses e que ficou um período fora de casa, numa viagem com meu filho, quando ela voltou, ela falou, ai, senti tanta falta. E eu falei, nossa, daí pela primeira vez eu contei para ela essa coisa que eu fui para Buenos Aires, a Camila era bebezinha pequena, ela falou, ai, que bom que hoje em dia a gente faz as coisas antes, né? E que para depois, eu falei, pois é, Luísa, minha nora se chama Luísa, cada geração, ela vai enfrentando as dificuldades daquela geração. Mas hoje a gente, na minha época, 30 anos para ter filho era primigesta idosa. Era a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ela teve filho depois dos 30. E eu lembro que a gestação dela, eu me preocupei muitíssimo junto com o obstetra. Nossa, que era incomum, porque era uma gestação de alto risco, porque ela era uma primigesta idosa. Foi maravilhoso, todos os filhos dela nasceram super bem. Então, mudou tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe um universo aí de opções para você ter filho mais tarde. Então, você me pergunta o que família? Não sei. Difícil, né? Era o que eu tinha na época, era o que acontecia na época. E eu sou muito disso. Eu vou enfrentando, vamos fazendo o que nós temos. Hoje, primeiro está a formação. Uma mulher que vá gestante para uma entrevista de qualquer situação, de emprego, de especialização, de trabalho, De residência. ela é vista com os olhos Como é que assim, vai, vai ter né? filho. Negativamente. Negativamente. Então, a mulher, ela foi olhando, eu consigo deixar para depois. Hoje em dia, a gente sabe que 30 anos não é o limite, é só o começo, né? Porque para mim já era fim de carreira, certo? Na maternidade, eu tive meu último filho com 31. Então, hoje em dia mudou tudo. E a gente não sei te dizer o que é melhor, o que é pior. A gente tem que fazer. Cada um vai escrever sua história, história, a vida né? vai te oferecendo, sem fugir. Enfrentando e indo à frente. Acho que o equilíbrio, Muito legal. né, Vivi? Teve uma geração que acho que é a nossa, que adiou muito tudo isso, né? Eu acho que é cada geração mesmo, né? É um momento. Agora, o que eu acho que faz a diferença é você bater no peito e saber que as escolhas são suas, né? Sim. As escolhas são suas, a vida é sua e aquilo tudo depende só de você. Os Então, erros você e os acertos. Os erros e os acertos, Não é? A gente exatamente. aprende com os erros e a gente festeja os acertos. Né? Isso é muito legal na sua fala, porque ela não tem nenhum responsável. O responsável foi você, Sim, de tudo. sim. Dos erros, dos acertos, das vitórias, das derrotas, né? Que vem junto. Sim. Muito bacana. Mas acho que isso tinha que ser uma escolha da mulher mesmo, né? Como você disse, você tinha filhos pequenos, mas você não se atrasava para chegar no ambulatório, né? Não. Então, eu acho que teria que ser assim, ó, daqui para dentro as regras são essas. Se você tá grávida, se você, né, você tem o teu direito, né, de licença, alguma coisa, mas a gente não tem a ver com as suas escolhas. Você pode escolher como você quer fazer, desde que você cumpra essas normas, né?
porque eu vejo muitas dificuldades em ser mãe nessa idade de agora. Sim, sabe? Falta de energia. Que isso, Maria Cecília, nós somos jovens. Muitas outras coisas, assim, né? Eu acho que eu sou muito mais permissiva, porque, né? Conta uma coisa, doutora Ana. Eu deveria ter me adiantado. Adiantado. Mas, enfim, esse assunto da maternidade. Pode falar. Você ocupou durante boa parte da sua vida uma posição de liderança, né? E acho que a Maria Cecília vai abordar isso, né? Sobre a quantidade de mulheres, tanto na faculdade de medicina quanto nos cargos de liderança. Sim, você quer seguir em frente? uma tendência que está aumentando cada vez mais. Algumas estatísticas que mostram que nos Estados Unidos já passou o número de matrículas de médicas, né? De jovens para serem médicas na faculdade. Na prática clínica parece que já está quase o meio a meio, homens e mulheres, né? Mas nessas posições de liderança, né, de chefia, de destaque, ainda existe um predomínio masculino. Assim. Não sei se você percebe isso mesmo, ou cada vez menos. Eu tô vendo que está mudando muito. Muito. As mulheres, elas estão buscando essas posições e elas têm mostrado capacidade para exercer. Então, assim, lá no HC mesmo, a gente vê que tem pessoas que bateram no peito e falaram, não, eu vou, é minha vez. Existe todo... é difícil, porque pegam muito pesado com a mulher. Mas é a nossa hora de mostrar que a gente tem capacidade. Às vezes você tem que ter uma atitude mais dura, você tem que agir de formas que surpreendem e que talvez era visto como um ato masculino. Hoje em dia, a mulher está tomando a posição e está exercendo. Eu estou vendo, assim, colegas muito mais jovens, e isso é o bom de você participar dessas reuniões, da Comissão de Residência Médica, do Comitê Setorial de Pesquisa, porque você vê pessoas mais jovens se impondo de uma forma natural e exercendo. Então, assim, a gente tem hoje várias candidatas a reitoras e a vice-reitoria. Eu acho que é um desafio, mas a mulher está enfrentando. E eu, na minha vida, eu nunca fiquei observando muito isso. Porque eu sou mulher. Eu fui fazendo. É desafio? Então vamos ver como eu vou me sair. E fui exercendo, e fui trabalhando, e fui fazendo, sem nunca olhar para o que estavam pensando, porque estão me comparando. Não. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Você tem que tentar fazer sempre o seu melhor. Algumas vezes errando, muitas acertando, mas tentar fazer o melhor. E é isso que eu vejo que é uma tendência natural. A mulher está, sim, ocupando os bancos da escola. Eu vejo, o 6º período é um número meia ou mais de mulheres. Na minha subespecialidade, estrabismo e oftalmologia pediátrica, a grande maioria é mulher. Entendeu? Então, é surpreendente isso. Então, é gratificante ver, entendeu? Que a mulher... Porque são essas que mudam o contexto, né? São as mulheres em posição de liderança. Você não pode esperar que uma mulher que ela está ali submissa, dependendo do salário do marido, que ela mude alguma coisa na história. Ela não tem essa possibilidade. Talvez tenha, mas ela vai ter que batalhar bastante, traçar um caminho para isso. Agora, a gente em posição de liderança pode começar a fazer uma mudança. Eu ouvi uma vez muito bacana que a mulher, mãe de menino, era um dos agentes de mudança nesse sentido. Mas eu não sei se você concorda com isso, eu até estava conversando com a Maria Cecília, porque você sempre foi muito corajosa, né? Eu acho que se tem uma palavra que define a doutora Ana, é coragem, né? E eu sei que você sempre bateu muito no peito e seguiu em frente, independente do que os outros pensassem. Isso é muito legal, um exemplo de vida. Mas teria alguma situação na tua vida que você sentiu isso ou não? Isso nunca aconteceu, de você sentir o peso do masculino te oprimindo? Sim, sim. Submetendo? Sempre eu fui vista em segundo plano. Até que chegou um momento na minha vida que eu tomei uma decisão e que eu caminhei sozinha. E aí que eu fui vista como eu mesma. Sempre houve uma sombra. Entendeu? E enquanto isso acontece, é impressionante como você
meio que você vai se encolhendo. Mas quando você precisa reagir, daí você fala, nossa, essa sou eu. Eu olhei para trás e eu falei, essa é a Ana. Agora, entendeu? Então, assim, sim, existiu. Porque eu tive uma criação para ser esposa. Isso eu ia te perguntar Pois também. já quebrou isso, né? Que Meu pai, pai, podia, né? Sim. Tranquilo, tava meu- bom já. o meu pai criou a minha. Nós somos 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens. O meu irmão mais novo faleceu há muito tempo, mas as mulheres foram criadas, nós fomos criadas para casar, para ser esposa, para servir o marido. Eu fiz isso minha vida inteira. Entendeu? Eu nunca deixei esse lado de ser a esposa, sendo profissional, tendo minha vida, mas sempre fora da minha casa foi uma sombra. Uhum, Eu só era eu porque eu era casada com fulano. uhum. Até o momento que aquilo saiu e aí eu resgatei a Ana. A Ana que fazia esporte lá atrás, que amava esporte, competia. A Ana que foi várias vezes campeã paranaense de hipismo. Eu e meu cavalo sozinha numa pista, era eu que tinha que decidir e ia lidar com o meu animal. A Ana que depois de casada e de 3 filhos foi bicampeã brasileira de hipismo na minha categoria. Essa voltou. Porque quando você está dentro de uma pista de hipismo, é você e o teu cavalo. Você cai, se arrebenta e você levanta e monta de novo e termina a pista, na frente de todo mundo. Então, isso te dá uma formação. Então, eu acho que o esporte competitivo, ele te prepara muito para a vida, para os tropeços, para as quedas e para fazer daquilo um passo de dança e se levantar. Então, minha vida inteira foi isso. Mas sim, durante muito tempo eu fui, digamos, a minha luz ficou brilhando de forma opaca. E de repente o sol veio e brilhou. Graças a Deus. Amém. Que bom que tinha recheio, né? Assim Exato. por trás. Então, Você nunca deixou. conteúdo. isso é importante. É por isso que eu olho e não me arrependo de nada do Sim. que eu fiz. Porque que bom que eu fiz. Porque senão o que aconteceria Sim. de mim? Entendeu? E aproveitando, caminhando pro final da nossa entrevista, conselhos para as jovens residentes, as acadêmicas que vão As seguir. oftalmologistas e as médicas, e as então. médicas, né? É um conselho que eu dou toda quinta-feira. Semana após semana, que as turmas mudam, né? A gente vai passando na vida das pessoas como mais uma professora, mas a mensagem que eu deixo é: invista em você. No teu conhecimento, o que você sabe, ninguém tira de você. Dinheiro pode sumir. Podem tirar tudo que você tem. Sim. Tudo. Mas o teu conhecimento, o que você investiu em você, você se levanta das cinzas e se torna um gigante novamente. Então, assim, o que eu digo é: nunca perca uma oportunidade. Nunca. Não tem relacionamento, se for verdadeiro, não tem nada que deva impedir você fazer um período de dedicação. Eu digo para os alunos, não perca a oportunidade de uma bolsa fora. Vá, aprenda, invista, vê, tem tanta coisa diferente, tem tanta coisa nova. E para a vida, para você crescer como pessoa humana, você precisa passar dificuldades. A gente cresce na dificuldade, não é? Sim. Então, para mim, eu sempre eduquei minha filha assim: cresça profissionalmente, invista em você. Eu falei para ela: você não sabe o que vai acontecer na tua vida. E teus filhos podem depender de você. E você é responsável. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Somos. Sim. A vida inteira. Sim. Não tem por que cresceu. Você, se você está achando difícil, como a gente estava conversando antes, sempre vai ser assim, mas é um difícil com um amor tão grande. É uma Tão alegria gratificante. enorme. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tentar conciliar sempre, mas a minha vida inteira, o que eu fiz?
o momento que eu estava com os meus filhos era um deles, era dedicado a eles, eu era para eles. Inteira. Eu fui ter minha vida depois deles grandes, assim, que eu fui fazer uma academia, isso, aquilo, porque daí eles já tinham os programas deles também. Mas nunca deixei o meu filho ir na minha casa para ir fazer algo para mim, Ana. Entendi. Entendeu? Sempre foi para um conjunto. A prioridade eram os filhos e a profissão. Sempre. Mas tem uma frase que eu gosto muito de dizer pra mim mesma na correria do dia a dia, que a única pessoa que nunca te deixa é você mesma. Exatamente. Os filhos sempre vão ser seus, você sempre vai olhar pra eles com amor, mas um dia eles têm a vida deles, eles vão. Você não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Né? E assim, a única pessoa que nunca vai te deixar é você mesmo. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser cultivada. E eu acho que isso torna a gente um médico melhor também. Exatamente. E o que sempre me seguiu a minha vida inteira, mas acho que nos últimos 20 anos se tornou muito mais forte, Deus na minha vida. Deus sempre participou de tudo na minha vida. Sempre fui muito fiel a Ele. E ter Ele na nossa vida, Viviane, verdadeiramente, Ele é que nunca nos abandona. Sim. Entendeu? Então, independente de credo, Deus, para mim, é o que tem de mais importante hoje. E a paz de espírito que Ele dá. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter o encontro com Deus, um dia na vida. E eu sou muito grata a Ele, porque por tudo que eu vivi na minha vida, Ele sempre teve com a mão me segurando, me cuidando. Então, você falou, a gente sempre somos nós e nós somos os únicos que nunca nos abandonam. Não, eu discordo um pouquinho. Quem não nos abandona é Deus. É Deus. Né? Então, claro, e daí assim, a gente, né, debaixo da mão dele, a gente vai em frente, em tudo. Em tudo. Acho que talvez a frase que eu queria dizer era a única pessoa humana. Sim, né? claro, Talvez entendi perfeitamente, é isso mesmo. Também tenho uma fé muito grande e por tudo que eu já passei na minha vida, houve momentos em que nada me devolvia para a vida, né? Só Deus. Então, acho que é isso, acho que é uma mensagem linda, né? Muito bonita, de lutar por si mesmo e de saber que sempre tem um cara grande lá em cima que olha por nós, né? Maravilhoso que é isso, né? Com certeza. E eu sei que você é uma mulher de Deus, porque eu vivi isso. E eu sou muito grata a você e tua família. Num momento muito especial da minha vida, difícil, vocês me abraçaram e eu agradeço isso. Foi muito bom sempre. Muito joia. Com vocês. Muito bem, chegamos ao fim do nosso episódio com a doutora Ana. Só agradecer, né? Aprendi tanta coisa que eu já estou mais animada com as dificuldades da maternidade da profissão. Fala para Viviane, meu Deus, Viviane, eu não vou dar conta de tudo isso. A gente dá. E agora do lado dessas duas mulheres aqui, ó, me enchi de energia e de força. Muito bem, Oftalmo Expert, de olho no futuro.